Sejam A, B, C e N 4 pontos em um mesmo plano, conforme mostra a figura abaixo. Na letra A, calcule o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B e N. A, B e N, não é isso? Galera, eu tentei replicar esse desenho aqui, ficou bem tosco mesmo, os ângulos aqui, mas assim, é só para nos ajudar a entender aqui a questão, certo? Então, na letra A, nós queremos calcular o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B e N. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós temos um lado e nós temos um ângulo, que é oposto a esse lado. Então, nós podemos aplicar a lei dos senos aqui. Se eu pego o lado e eu divido pelo seno desse ângulo aqui, ó, que é oposto a esse lado, seno de 30 graus, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual, pela fórmula, lei dos senos, podem olhar aí na fórmula, isso aqui é igual a 2 vezes o raio, certo, galera? O raio da circunferência circunscrita, que é o que nós estamos querendo calcular aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. 1 dividido pelo seno de 30 graus. Seno de 30 graus, vocês têm que saber de cabeça, ou no mínimo, saber pela tabela, galera. Pela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Se vocês não lembram, coloca aí no Google, tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, certo? Então, 1 dividido por 1 sobre 2 é igual a 2 vezes o raio. Então, como é que eu divido um número por uma fração? Muito simples, eu repito o número 1 e multiplico pelo inverso dessa fração aqui. Essa fração é 1 sobre 2, então o inverso é 2 sobre 1. 2 sobre 1, certo? Isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Então, nós vamos ter o seguinte, esse 1, como não tem nada embaixo, quer dizer que tem um 1 aqui dividindo, né? Para a gente resolver agora essa multiplicação entre frações, a gente faz o seguinte. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2 é 2, dividido por 1 vezes 1, que é 1. Isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Galera, então nós vamos ter o seguinte. Vamos isolar R aqui, ó. 2 dividido para 1 é 2. Isso aqui é igual a 2 vezes R. Como esse 2 está multiplicando R, ele passa para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se está multiplicando, passou dividindo. Então, 2 dividido para 2 é igual a R. Então, R só pode ser igual a 1, né? 2 dividido para 2 é 1. 1, o quê? 1 quilômetro, certo? Então, o raio da circunferência circunscrita é 1 quilômetro. Tá aqui a resposta da letra A. Na letra B, nós temos o seguinte. Olha só. Calcule o comprimento do segmento NB. Né? Então, vamos olhar aqui na nossa figura. Nós queremos calcular o segmento NB. Esse lado aqui do triângulo. Né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Galera, uma informação que eu não coloquei aqui é que daqui até aqui, ó, esse ângulo, mede 150 graus. A questão nos deu, né? Ó, 150 graus. Vamos dizer que aqui mede x. Desculpa, aqui, o ângulo aqui mede x. E esse outro ângulo aqui mede y. X mais y, então, é igual a 150 graus, não é isso? Vamos isolar y aqui, ó. Y vai ser igual a 150 graus. Como esse x está somando do lado esquerdo, passa para o lado direito, trocando a operação. Estava somando, passou subtraindo, menos x. Então, y é 150 graus menos x. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo desse ângulo aqui. Eu vou chamar de z, ok? Se a gente somar aqui y mais z mais 30 graus, nós vamos ter o seguinte. Y, que a gente sabe que é 150 graus menos x, mais z mais 30 graus. Ou seja, galera, eu somei os ângulos internos desse triângulo ABN, né? Então, y, 150 graus menos x, mais z, mais 30 graus. Isso daqui é a soma dos ângulos internos desse triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, nós sabemos que é sempre 180 graus, né?
Galera, isolando z aqui, nós vamos ter o seguinte, olha só. Z vai ser igual a 180 graus. Como esse 150 graus está somando do lado esquerdo, passa para o lado direito, trocando a operação. Se estava somando, passou subtraindo. Esse 30 graus estava somando também, passou para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se estava somando, passou subtraindo. Então, já passei esse. O z eu repeti aqui e o 180 graus eu repeti aqui. O menos x o x está subtraindo do lado esquerdo da igualdade, então passa para o lado direito da igualdade, trocando a operação. Se está subtraindo, passou somando mais x, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Z vai ser igual a 180 graus menos 150 graus menos 30 graus. Vejam que menos 150 graus menos 30 graus é menos 180 graus. Então, a gente pode cortar 180 graus com 180 graus aqui, né? 180 graus somando, menos 180 graus é zero, né? Então, só sobrou aqui desse lado o mais x, que é a mesma coisa que x, né? Ou seja, galera, o ângulo Z é igual ao ângulo x. Então, na verdade, aqui nós não temos um outro ângulo. Nós temos x aqui também. Vou até colocar por cima aqui, ó. Esse ângulo é x. Esse ângulo pequeno aqui também é x, ok? Isso vai nos ajudar a calcular aqui o lado NB. Da seguinte forma. Primeiro, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Para esse triângulo retângulo. Como um dos ângulos é 90 graus, então nós podemos aplicar razões trigonométricas. Se a gente pegar aqui o cosseno de x, nós sabemos que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, cosseno de x é o cateto adjacente, o cateto que está junto, ó. Quem está junto é NB, junto ao ângulo x, né? Então, é igual a NB dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é 2 km, né? 2 km. Vou colocar 2, certo? Vamos deixar guardada essa informação aqui. Cosseno de x é NB sobre 2. É o lado NB dividido por 2. Vamos calcular agora, galera, o seno desse ângulo x aqui. Vocês vão ver. Calma aí que vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vamos aplicar aqui a lei dos senos. NB dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, seno de x. NB dividido pelo seno de x é igual a... Ó, peguei esse lado, dividi pelo seno desse ângulo. A gente pode pegar esse lado e dividir pelo seno desse ângulo. Essa é a lei dos senos, né? 1 km dividido pelo seno de 30 graus. 1 dividido pelo seno de 30 graus. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. NB pelo seno de x vai ser igual a 1 dividido pelo seno de 30 graus. Galera, 1 dividido pelo seno de 30 graus, a gente já fez aqui, mas eu vou fazer de novo com vocês, para não ter confusão. 1 dividido pelo seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, ou melhor, 1 dividido por 1 sobre 2, nós sabemos que a gente faz o seguinte, olha só. Deixa eu só copiar o NB, copiar o seno de x. Como é que a gente resolve isso daqui? Seguinte, repete o 1 e multiplica pelo inverso dessa fração. A fração é 1 sobre 2, então nós colocamos aqui 2 sobre 1. 1 vezes 2 sobre 1, né? Então, NB dividido pelo seno de x é igual a 1 vezes 2, que é 2. 2 dividido para 1 é 2. Então, NB dividido pelo seno de x é igual a 2. Vamos isolar aqui o seno de x. Olha só. A gente pode fazer o seguinte. Esse seno de x está dividindo, então vai passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se está dividindo, passa multiplicando, né? Então, NB vai ser igual a 2 vezes o seno de x. Como esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, trocando a operação. Se está multiplicando, 2 passa dividindo. Então, NB dividido por 2 é igual ao seno de x. Ou seja,
seno de x é igual a nb sobre 2. É igual a nb sobre 2. Detalhe, galera. Cosseno de x é nb sobre 2. Assim como seno de x é igual a nb sobre 2. Deixa eu pegar uma folha aqui para nos auxiliar aqui. Só. Se o cosseno de x é nb sobre 2, e o seno de x também é nb sobre 2, então cosseno de x é igual a seno de x. Então, cosseno de x, vamos lá, cosseno de x é igual a seno de x, ok? Se cosseno de x é igual a seno de x, lembrando da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, eu acho que eu até peguei aqui, peguei sim, deixa eu só carregar aqui, olha só, tá aqui a tabela, peguei uma imagem qualquer aqui do Google. Qual o ângulo cujo cosseno e o seno são iguais? Galera, é o 45 graus. Vejam que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, assim como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo x aqui só pode ser 45 graus, certo? Então, em posse dessa informação, nós conseguimos agora finalizar a questão. Olha só. Nós sabemos que NB é igual a 2 vezes o seno de x, não é isso? Então, vamos substituir aqui, ó. NB é igual a 2 vezes o seno de x, ou seja, o seno de 45 graus, conforme a gente acabou de descobrir que o ângulo x é 45 graus. Então, NB vai ser igual a 2 vezes o seno de 45 graus, que nós vimos pela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, NB só pode ser igual a... Galera, resolvendo essa multiplicação aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, né? Ou simplesmente corta e sobra a raiz de 2 aqui, né? Então, NB é igual a raiz de 2. Isso aqui dado em quilômetros. Está aqui a resposta da letra B. Então é isso, galera. Eu espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!